Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração. Seria muito importante que você ouvisse essa mensagem, você se perguntasse para si mesmo se você está seguindo Jesus de longe ou de perto, como a Bíblia vai nos ensinar aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai abençoar muito a sua vida no nome do Senhor Jesus, tanto que hoje eu tentei gravar essa mensagem 5 vezes hoje ao longo do dia, para compartilhar com vocês, e algo dava errado. Mas agora vai dar certo no nome de Jesus, por isso eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito abençoada no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Preste atenção para que você entenda o que a Bíblia diz. Pedro seguia de longe. No versículo 54 do capítulo 22 de Lucas. No versículo 55 diz assim: E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Percebe que Pedro ele já vinha seguindo Jesus, e houve um momento em que Jesus foi preso para ser sentenciado, julgado e condenado, como você conhece muito bem a história. E quando aprenderam o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Pedro passou a seguir de longe. E a partir do momento que Pedro passou a seguir de longe, melhor dizendo, por ele ainda não estar convertido, a Bíblia diz que havia um povo onde acenderam fogo e se assentaram. Pedro entrou e assentou no meio deles. E por que Pedro se ajuntou àquele povo e se sentou no meio deles? Porque Pedro estava seguindo Jesus de longe. Alguém que segue Jesus de longe está sempre envolvido em confusão. Alguém que segue Jesus de longe está sempre envolvido em problemas. Alguém que segue Jesus de longe está sempre arrumando problema para si mesmo. Alguém que segue Jesus de longe está sempre arrumando para a cabeça. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, você é alguém que está enfiado em tantos problemas. E eu pergunto para você que vai ouvir essa mensagem, de que forma você está seguindo Jesus, de longe ou de perto? Esse Pedro que eu me refiro é o mesmo que no versículo 50 acima, ele olhou para Jesus nessa mesma mensagem e disse: Senhor, autorize que eu corte a orelha do soldado. E mesmo antes de Jesus autorizar, Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. E aí Jesus repreende ele. E quando Jesus repreende, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, embainhe a tua espada e guarda. Porque que com espada fere, com espada Pedro também é ferido. Esse mesmo Pedro, Jesus, certa ocasião estava pregando, sendo duro nas suas palavras. Pedro olha para Jesus e diz assim: Mestre, o Senhor está sendo muito duro. As pessoas estão se retirando. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, não está bom não, vai com eles. Esse mesmo Pedro, certa ocasião, não estava vigiando. E o fato dele não estar vigiando deixou o diabo usar a boca dele. Jesus olha para Pedro, repreende e diz: Arreda de mim, Satanás, não sabe de que espírito sois. Na cara de Pedro. Então você percebe que Pedro não era convertido. E pelo fato dele não ser convertido, estava seguindo Jesus de longe. Quanto mais de longe Pedro seguia, mais com pessoas erradas Pedro se envolvia. Quanto mais de longe ele seguia, pior ficava a situação da vida de Pedro. E talvez sua situação está assim, você está olhando para a sua vida e em vez de resolver, em vez de mudar a história de alguém, só está piorando mesmo estando dentro da igreja. Pedro, para quem não sabe, estava seguindo Jesus, de longe, mas estava. Para quem não sabe, Pedro estava na presença, de longe, mas estava. E o fato dele estar na presença, ou seguindo Jesus, mas de longe, a vida de Pedro estava uma bagunça. A vida de Pedro estava destruída. E Pedro, de vez em quando, Pedro saía do caminho, como você ouviu aqui no versículo 55, e se envolvia com pessoas erradas, entrou para lugar errado. O fato de Pedro estar seguindo Jesus de longe, de vez em quando Pedro se envolvia com alguma coisa de errado. Por quê? Porque estava seguindo Jesus de longe.
E por que Pedro estava seguindo Jesus de longe? Porque Pedro não era convertido. Eu vim perguntar para você que vai ver essa mensagem. Talvez você está dentro da igreja. Talvez você está na presença. Pedro estava seguindo Jesus e estava na presença. Só que estava longe e não percebia. Talvez você que vai ver essa mensagem, você está na igreja também, está congregando. Mas eu pergunto, será que você está longe ou você está perto de Jesus? Nem todo mundo que está dentro da igreja está perto dele. Nem todo mundo que está dentro da igreja, o fato de estar dentro da igreja não significa que está perto. Pedro aparentemente estava perto, aparentemente falando. Aparentemente falando, Pedro estava na presença. Aparentemente falando, humanamente falando, era como se Pedro estivesse fazendo tudo certo aos olhos dele. Só que ele estando na presença, seguindo Jesus, estava todo errado. Não por estar na presença, nem por estar seguindo Jesus, mas por estar na presença e não haver se convertido, estar envolvido com coisas erradas. Quantas pessoas estão na presença de Jesus envolvidas com coisas erradas? Quantas pessoas elas estão na presença de Jesus, mas elas estão envolvidas com outras coisas lá fora? Quantas pessoas elas estão na presença do Senhor Jesus, mas elas bebem, elas estão envolvidas com as coisas do mundo, elas ouvem música do mundo, até mesmo dentro da própria igreja? Quantas pessoas elas estão na presença de Jesus envolvidas com tantas outras coisas, as quais Deus não se agrada delas? São pessoas que estão como Pedro. Elas estão na igreja, é verdade. Elas estão na presença, é verdade. Porém, elas acham que está perto. Só que está tão longe, elas não percebem. Cuidado para que você não esteja longe achando que está perto. Pedro achava que estava perto. Pedro achava que estava fazendo tudo certo. Só que na verdade ele estava todo errado e ele não se dava conta. Talvez você que vai ver essa mensagem, você acha que está certo também. Claro, tem aqueles que estão andando de maneira correta. Só que muitos são aqueles que acham que está certo, está todo errado e não percebeu ainda. Porque acha que está certo e a pessoa espiritualmente está tão cega como Pedro, não consegue perceber. Pedro estava tão cego espiritualmente que ele não percebia, estando na presença, andando com Jesus, só que ele estava longe e achava que estava perto. E o fato dele estar longe, vivia enfiado em problemas errados. O fato dele estar longe, vivia atribulado por todas as partes. O fato de Pedro estar na presença, só que ao mesmo tempo longe, a vida de Pedro estava uma bagunça. Pedro estava na presença e seguindo Jesus. Só que por outro lado, a vida de Pedro estava uma bagunça. Porque aos olhos de Pedro ele estava certo, só que ele estava longe e não percebia. E por essa razão ele entrou por meio de pessoas erradas, entrou para lugares errados, negou Jesus 3 vezes, como você conhece a história. Tudo por ele achar que estava certo, só que estava errado e ele não percebia. Eu vou deixar essa pergunta no seu coração. Eu sei que você está na igreja e você acha que você está na presença, você acha que você está perto. Mas faça uma análise da sua vida espiritual e se pergunte para você mesmo. Se será que você está perto ou se você está longe de Jesus? Tá bom, queridos? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.